Fala galera que nos acompanham através das redes sociais, estamos no ar com mais um episódio do Camaleão Cast. Hoje recebendo Andréa Figueiredo em nossos estúdios, ela que é professora, bióloga, vereadora por 4 mandatos e está como secretária de administração do nosso município, o município de Tororó. Hoje vamos bater um papo legal sobre vida, sobre profissão, mas isso depois da vinheta. Então roda a vinheta. Andréa, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios aqui do Camaleão Cast. É uma honra recebê-la aqui para nós tratarmos de assuntos pertinentes no que tange essas qualidades suas que contém no seu currículo. Então, seja muito bem-vinda. Obrigado, Neto. Obrigada, equipe do Camaleão Cast. É uma honra, na verdade, estar participando de um podcast, Eu falo que isso aqui é um estúdio, né? Eu fiquei impressionada com a grandeza e a qualidade do estúdio aqui dos meninos, de Júnior, de Ney, de vocês, enfim. E agradecer pelo convite e dizer que eu estou aqui à disposição para melhorarmos a cultura, que podcast e vocês são cultura. Isso aí. Hoje, dia 11 de agosto de 2026, dia do estudante, eu queria que, para iniciar essa conversa, que você mandasse as felicitações para todos os estudantes do nosso Brasil, principalmente do nosso município. Então, Neto, eu quero partir de uma frase. Você que é estudante tem que lembrar que a oportunidade e a chave do futuro, apesar de ser um jargão, está nas suas mãos. Quem estuda pode escolher o que vai ser na vida. E quem não estuda é escolhido ou não pela vida. Então, que você tenha boas escolhas, que o nosso município, o nosso estado, o nosso país espera de você, estudante, grandes coisas, grandes realizações, e é o que eu desejo a você, que seus sonhos sejam grandes e sejam realizados. Tá aí a mensagem de Andréa Figueiredo para todos os estudantes do nosso município, o município de Tororó. Ela, como educadora, tem total propriedade, né? Claro, educadora e estudante também, porque a vida é um moinho e a gente não pode parar, né, André? Não, e o professor, ele é um eterno estudante, né? Não é à toa que nós temos várias etapas para seguir. Tem a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. Então, são muitas etapas para você seguir. E na própria pós, ou nos mestrados e etc., você pode estar pegando áreas distintas. Eu, quando fiz a minha primeira formação, na verdade, na época eu tinha vestibular, eu fiz para engenharia ambiental. Não, minto, engenharia de alimentos. Mas o que é que acontece? Corrigindo, né? Engenharia de alimentos. Mas eu tinha que estudar o dia todo. E eu já era rimo de família. Uhum. E aí, como é que eu estudaria o dia todo? Principalmente a parte dos estádios na UESB, que era à noite. Não tinha condição, né? Eu tinha que me sustentar. Aí eu tive que fazer um novo vestibular e optei por algo que dava para conciliar, que eu já era professora, né? Eu já era professora de formação, na época o antigo magistério, aí eu fiz pedagogia. Posteriormente, fiz biologia. E hoje eu estou assim namorando, fiz psicanálise, né? Eu fiz, que não é uma faculdade, uma universidade, mas é um curso muito bom, não terminei, e estou namorando com a psicologia. Eu acho que para a gente entender o ser humano, não tem coisa melhor do que estudar. E é um eterno aprendizado, porque a gente não consegue se entender, né? A gente não conhece a si mesmo, como dizia Sócrates, então vamos tentar conhecer o outro também. O conhecimento é muito dinâmico. Quem é Andréa Figueiredo? André Figueiredo é uma mulher com sonhos, que professora, pedagoga, né, bióloga, atuava como professora, porque agora eu estou de licença mais na área de exatas, eu gosto.
e que tinha muitos sonhos de transformar vidas. A priori, eu não queria ser professora, eu queria ser advogada. Era? Queria ser advogada, porque tem toda uma história de família, onde houve uns problemas de divisão de bens, de herança, e eu cresci ouvindo aquilo. Então, eu tinha como sonho buscar a justiça. E eu achava que no direito você podia encontrar a justiça. E, ao longo do tempo, como arrimo de família, porque você sabe que nem sempre o pai é o arrimo de família, né? Uhum. E no caso, meu pai faleceu com 50 anos, muito novo, e eu fiquei com todos os meus irmãos. Você é a mais velha, André? Não, não sou a mais velha. E aí eu tive que trabalhar e não pude estudar no tempo que eu queria estudar. Na época muito difícil, na UESC, em Ilhéus, entre Ilhéus e Itabuna, era o único local que você poderia fazer o direito sem ser pago. De uma família de, de que tinha que sustentar, não tinha como pagar uma faculdade. Para mim, eu teria que ou pagar a minha própria faculdade ou passar em uma faculdade pública. Uhum. E aí, nesse ínter de faz aqui, não dá para estudar, como foi o caso desse primeiro curso que eu fiz, dessa universidade, eu descobri, enquanto funcionária pública, que um dos piores injustiças que a gente sofria era como servidor público, que trabalhava e não recebia. Não sei se você sabe dessa história de Tororó, Sim, sim. onde vários prefeitos não pagavam no dia certo, Tinha no essa mês certo. fama mesmo. Isso, mas era uma fama geral no Brasil, né? Porque faltava a lei de responsabilidade fiscal, a LRF, aonde a lei não se aplicava para obrigar a pessoa a cumprir, né? A própria lei. Resultado, a gente pode falar dos meninos aqui. Pode sim. Chegou aqui Fá, grande amigo, e Luiz Henrique, grandes amigos, grandes homens que gostam de Itati, trabalham por Itati, lutam para Itati ser uma cidade melhor. Sim, voltando. Aí eu descobri na política, enquanto lutava por mim, que é uma frase que o pessoal usa, mas é verdade, quem não luta por si, né, tu não luta por ninguém. Se você não luta para se defender, você vai defender outro por quê? Aí eu comecei a fazer aquelas lutas de bater panela, na porta de prefeitura, na rua, e me reunia com o povo e chamava o povo para a luta. Eu descobri que a política é um meio de você mudar vidas. Você, político, você que está me ouvindo, que pode ser um político ou você que é político, você tem a obrigação de realizar sonhos. Que tipo de sonhos? Sonhos simples, como de uma cidade melhor, de uma rua calçada, de um esgotamento, de uma quadra de esporte para o menino, de uma escola mais estruturada. Aí foi lá que eu comecei a buscar na política maneiras de mudar a vida da gente enquanto servidor público e, consequentemente, das pessoas ao meu redor. Eu sou o tipo de vereadora, porque você sabe que, de fato, eu sou vereadora, estou secretária, eu ouvia muito o povo e ouço. Até lá na ADM, eu costumo ouvir o povo. Eu tive uma conversa, por exemplo, com o Washington Sotero, radialista, né? Sim. E é onde ele me chamou a atenção. Na entrada de Tororó tem um nome, não tem? Itororó, eu amo Itororó, terra da carne do sol. E apesar de ser secretária nesse corre-corre, eu não percebi, ou percebi, mas não me chamou a atenção, que paravam carros ali vendendo. Vende esse carro, tal, tal, tal. E tampava justamente o cartão postal de Tororó, onde as pessoas param para tirar uma foto, para fazer um filme. E, além de deixar o local menos bonito, ainda impedia. Aí eu pedi ao pessoal da Guarda Municipal que colocasse, né, tanto a placa, que está sendo confeccionada, quanto pintasse o local para que não tivesse mais estacionamento de carro. É uma coisa muito simples, mas que o morador teve esse olhar, né? Porque você tem que lembrar que você não é dono de poder, o poder manda do povo, vem dele, né, para você, e que você não tem toda a razão do mundo. Você precisa ouvir as pessoas. Quantos ouvidos Deus nos deu? Dois. Eu acho que é para a gente ouvir mais e falar menos. E eu vi bem, né? E ouvir bem. E escutar, né? Porque Escutar. tem uma parte, você escuta, mas não ouve, ouve, mas não É escuta. É diferente, né? diferente. Então é bom que nós. Então eu sou isso, uma mulher que tem sonhos, que dedicou a vida toda
pelo menos 50% ou 60% da minha vida para servir esse município. Tenho orgulho de dizer que eu prefiro sentir a dor do que ser a dor de qualquer pessoa. É preferível que você cuide do outro. Minha mãe me criou assim. É melhor dar que receber. Quando criança, eu falava: que ideia é essa? Quem é que vai querer dar e não quer receber? Porque se você dá, é porque você pode. Se você está precisando receber, é porque você está precisando naquele momento. Então, eu vivo em função, hoje, de fazer de Tororó uma cidade melhor e ao meu redor das pessoas que precisem de mim, que eu realmente seja esse instrumento de transformação na vida deles. É isso aí, André, é isso aí. É isso aí. E você falando de advocacia, de advogada, hoje, dia 11 de agosto, também é o dia da advocacia, e desde já eu quero mandar um abraço especial para todos os advogados e advogadas do nosso município, em especial a doutora Thaís Figueiredo também, que é sua irmã. Então, já receba meu abraço aí, e minhas felicitações. Parabéns. Parabéns, Thaís, que Deus te conceda sabedoria, porque só Ele pode conseguir, né? E conceder a inteligência pode vir de qualquer lugar, do estudo você pode, mas a sabedoria, essa vem de Deus, para fazer o que é certo pelas pessoas que procuram no direito a solução para suas vidas. Isso aí. Lembrando que nós estamos no ar através dos nossos patrocinadores Brito Burger, Império Autopeças e Cello Mix Produções. André, vamos falar um pouco de política? Vamos falar de política. Estou aprendendo sobre política. Apesar de que está aprendendo, né? 4 mandatos, Estou aprendendo. então está aprendendo. A cada mandato aprende um pouco. Política é como nuvem, Neto. Uhum. Quando você olha, está de um jeito. Você tirou o olho e olhou, está Já de está de outro. outra forma. Então, política é algo dinâmico, é algo volátil, ele não para. Está sempre em movimento. O que você achava... Não estou falando de valores, eu estou falando de Sim, política. sim. O que você achava que era para ser de um jeito, quando você percebe, é de outro. Entendeu? Então, eu estou sempre aprendendo sobre política e me sinto engatinhando. Ainda estou na pré-escola. Imagine quem já está correndo, né? E como surgiu a política em sua vida, André? Foi desse jeito. Foi uma proposta. Eu já lutava, né? Como eu te falei, Uhum. eu sou sindicalista, né? De formação assim. Por que o sindicato? Porque eu sempre gostei de coisas que tenham validade legal. Não adianta você chegar numa prefeitura, por exemplo, eu estou falando de âmbito municipal, Sim. e arranjar uma confusão lá para falar sobre o salário do professor que não estava, na época que nós lutávamos, não estava recebendo, sobre o salário do gari, etc. Não adiantava, porque você não é ouvido enquanto pessoa. Enquanto você não junta com a instituição, se torna maior, mais forte, todo mundo quebra um galho, Uhum. mas ninguém quebra um fecho. Você não consegue ser ouvido. Então, a partir desse momento, pelas lutas que eu já fazia, defendendo a mim e, consequentemente, os outros, eu lembro de um episódio na porta da prefeitura, fazendo protesto, e alguém disse assim: Andréa, vem para cá, rapaz, a gente vai conversar com você, que eu tinha parentes, né, que estavam em altos cargos. A gente vai resolver sua vida. Eu falei: não é justo. Você tem que resolver a vida de todo mundo, porque todos nós aqui, meus colegas, estamos na mesma escola, na mesma sala, sofrendo os mesmos problemas. E aí eu percebi, com aquela luta minha, né? Inclusive quando a prefeitura foi invadida em 2016, quem invadiu a prefeitura fui eu e mais meia dúzia que quis me seguir. A falecida Mara, ela já faleceu, Mara Menezes, Marta Cirqueira, estou falando dos primeiros, obviamente teve outras pessoas que adentraram lá. Gil e Naldo. Fomos os primeiros a entrar ali. Ah, por que você invadiu a prefeitura? Eu invadi a prefeitura porque era a única forma que nós tínhamos naquele momento de fazer pagar nossos salários. Nós estávamos em mês de novembro, se eu não me engano, ia entrar em dezembro. Já havíamos avisado o juiz que não tinham pagado o 13º, não tinha pagado no mês de novembro, não ia pagar o 13º, que tinha até o dia 20 para pagar. E como foi, aconteceu, não pagou. E a gente invadiu, ficou lá. Quando nós entramos lá, nós já entramos já e percebemos que nós já não estávamos mais lá para só segurar o nosso salário, para ver se recebia, né? Pressionar. Nós já estávamos lá agora como guardiões dos documentos que estavam lá, que era do RH e que tinha a ver com a gente.
e que a gente tinha que dar um jeito ali. E lá eu percebi que muitas pessoas, principalmente o servidor de um salário mínimo, que você que ganha um salário mínimo hoje, você sabe que não está dando para viver, você tem que fazer mágica. Ele estava passando por dificuldade, porque já 2 meses sem salário, você já não sabe o que fazer. E aí eu comecei a trazer alimento, muitas pessoas de Tororó, e aí eu mando um grande abraço, os comerciantes de Tororó, eles começaram a fornecer alimento para a gente, aí eu botei uma churrasqueira, coloquei uma televisão, que a gente também nem ia ficar lá sem fazer nada, colchão, eu fui colocando as coisas, e aí a gente percebeu que as pessoas já estavam indo lá para comer, e levavam os filhos. Então não era mais um movimento, eu quero meu salário, era um movimento, ali tem alimento. E ali você já estava vendo a necessidade daquele povo, né? Daquele povo. E eu não estava lá, é que eu estou pulando etapas. Sim. A política eu escolhi quando eu descobri que eu, através dela, poderia mudar a vida das pessoas, inclusive da minha e dos servidores que trabalhavam na prefeitura. E lá eu percebi que as pessoas estavam famintas. Era luz sem pagar, água sem pagar, alimento que não tinha, aí ele já trazia o filho no outro dia, a filha. Tem algumas fotos que se eu soubesse eu tinha trazido, mas talvez algum outro momento eu trago para você. Algumas fotos feitas e vídeos pelo saudoso Orleide, né? Sindicalista raiz, lutou muito por esse município, morreu na Covid, Orleide Moraes, um cara excepcional. E lá eu percebi que as pessoas estavam participando daquilo ali, não era mais como só protesto, era uma questão de sobrevivência. Todo alimento que chegava ali era para todo mundo. Então você vê que um simples ato, uma simples coisa, muda a vida das pessoas. E muda de verdade. Uma rua que não tem esgotamento, que não tem iluminação, por exemplo, a pessoa fica impossibilitada de estudar à noite, já que ele trabalha o dia todo. Então são coisas pequenas na política que mudam a vida das pessoas. A política é coisa séria. E você não deve usar ela como profissão. Política é vocação. Ou você entra nela para mudar a vida das pessoas, ou não entre, porque não é profissão. Eu tenho minha profissão, recebo o meu salário como minha profissão. A política é para o povo, como até hoje eu utilizo para mudar a vida das pessoas que eu posso. Claro, eu não alcanço todo mundo, ninguém alcança. O único que pode alcançar foi Jesus. A gente não consegue, não somos oniscientes, não somos onipresentes, muito menos onipotentes. Mas se você pode fazer algo melhor, faça. É pecado não fazer. Quem pode fazer o bem e não faz, está pecando. É omissão, né? É omissão e é pecado, está na Bíblia. Se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Na sua visão, André, qual é a principal lição que a sala de aula te deu e que você carrega diariamente para a política? A gente percebe que não é só um jargão. Na sala de aula tem sonhos que podem ser enterrados ou dado asas, desculpa. Na sala de aula você percebe que muitas pessoas estão ali, Neto, simplesmente para buscar um alimento. Ele está ali para buscar um companheirismo. São mulheres, homens, crianças que têm uma vida que você não conhece. Na sala de aula, uma lição que ela me deu que você deve ser sensível. Eu tinha um aluno que ele era extremamente bom em matemática, como eu te falei. Sim. E eu percebi que ele começou a decair. Ele não se desempenhava melhor na sala mais, não conseguia se destacar. Eu perguntei ao meu filho o que está acontecendo. Tem alguns colegas meus, porque é relaxado. Eu falei, agora vê. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, como eu te falei. E aí ele falou para mim, tia, eu não consigo ficar acordada aqui porque eu não durmo à noite. A gente veio morar na casa do meu avô tem Alzheimer, e quando dá à noite, ele simplesmente enlouquece e quer invadir, diz que a gente está invadindo a casa, a gente fica trancado dentro do quarto, eu, minha mãe e minha irmã menor, e ele tentando arrebentar a porta e a gente apavorado lá dentro no surto. Aí, se você olha de fora, é preguiçoso, não quer nada. Então, aprendi na sala de aula a ter sensibilidade e ouvir. Você não sabe a história de ninguém. Você sabe a sua história, mas a história do outro você precisa descobrir e melhorar a vida dele. Como professor,
você abre caminhos. É uma missão, como é a do político, que é político de vocação. O professor, eu falo que um médico, quando ele erra, ele mata um paciente. O professor consegue assassinar se ele for um professor que não se dedica, que é difícil. Uhum. Hoje eu te falo de coração, é difícil um professor que não está ali. Saiu agora o IDEB, né? Sim. Aí, às vezes, as pessoas falam, o IDEB decaiu, o IDEB não sei o que. Mas ninguém sabe o que o professor fez. Que ele ficou fora do horário dele, que ele ficou no recreio cuidando do menino que tinha um problema, que ele trouxe de casa material, ele comprou do bolso dele para melhorar o aprendizado. Ele não... São N fatores, entendeu? Então, a sala de aula me ensinou que eu preciso ser uma pessoa que escuta e que volta a dizer, prefira sentir a dor do que ser a dor de alguém. E o professor e o político, ele pode ser a dor de alguém. Então, prefira sentir a dor. Porque não é fácil você carregar na consciência que você prejudicou e tirou o sonho de alguém. Olha só que interessante. Andrea era professora de matemática, exatas. Exato. E aí, sendo psicóloga, humanas, sentando para ouvir um aluno. Então, a sensibilidade que ela teve. Se ela fosse pelos outros alunos, ela poderia tapar os ouvidos aqui e falar: não, é isso mesmo. Ela preferiu ler o conteúdo e não julgar a capa. Infelizmente, nós vivemos em um mundo em que as pessoas preferem julgar, te apedrejar antes de conhecer o que há por dentro, né? E graças a Deus que você mostra essa diferença, sendo essa pessoa, né, essa gestora, essa mulher engajada na política. É porque antes de você julgar, você não, epa, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, deixa eu te entender. Então fala. Não basta só eu ouvir, eu tenho que escutar, ouvir e pôr em prática. Então já te parabenizo por essa sensibilidade. Hoje eu estou, né, cursando pedagogia também, estou em sala de aula como oficineiro e vejo também a dificuldade que é, né, os alunos sentarem, prestarem atenção no seu conteúdo, no que você quer, né, aplicar. Você planeja uma aula, chega na sala de aula, você tem que planejar outra porque aquilo não deu certo, então tem que ter aquele jogo de cintura. É isso mesmo. Então, parabéns. Viu? E é um privilégio enorme ter você aqui, como eu disse no início do nosso episódio. Os amigos também chegaram aqui. Luiz Henrique, meu barbeiro, me deixou alinhado na régua hoje Tá bonito. para estar aqui. Fagner também, meu compadre, né? Então, sejam bem-vindos também. Lembrando que nós estamos no ar através dos nossos patrocinadores Império Autopeças, Brito Burger e Cello Mix Produções. André, nesses 4 mandatos, sei que foram aí muitos anos de experiência, de luta, né? Muitos anos de pedras no sapato, mas muitos anos também de vitórias celebradas, né? Sim. Como você analisa daquele primeiro ano em que você foi eleita até os dias de hoje? Como você analisa esse tempo? A experiência, Neto, ela muda o foco das coisas. Eu entrei com muitos sonhos. Eu achava que o vereador podia tudo. E ele não pode. Uhum. Eu comecei a me debruçar sobre as leis, e aí eu tinha que estudar, né, o direito constitucional, porque o direito tem várias vertentes, vários ramos, algumas coisas, e me aprimorar, porque você precisa estar preparado para ver nas entrelinhas. Eu tenho, eu tenho uma ex-vereadora que falava que Marli, ela dizia que eu via nas entrelinhas. E eu realmente procuro observar as entrelinhas, as coisas que não estão tão à vista. Elas estão capciosamente escondidas para lhe enganar, para talvez enganar o povo. Então você precisa se debruçar de verdade. Ser vereador não é um, uma ferramenta para você estar ali falando o que você quer, fazendo o que você... Você precisa entender que as leis e os direitos de um município perpassam pela Câmara e cabe a você julgar. Então, o primeiro mandato, eu tinha muitos sonhos e pouca vivência e pouca experiência.
No primeiro mandato, logo de cara, eu tive que perceber que você precisa entender do que você está fazendo, do que você está assinando, do que você está delegando, que você pode prejudicar toda uma cidade, inclusive a sua classe, né? No caso, servidor público. Hoje, com essa vivência de 4 mandatos, eu tenho toda um cuidado para perceber, para ouvir todos e perguntar. E duvidar. Duvidar sempre. Tem uma frase que o filósofo Nietzsche usa para o amor. Eu uso para a política. Ele diz assim, no amor, eu digo na política, duvide de tudo, duvide de todos. Se sua mãe disser que te ama, averigue. Pode não ser verdade na política. Você está entendendo? Então você tem que estar sempre atento hoje, nesse mandato, de 4º mandato, na política. Tem que perceber que às vezes a boa intenção não é uma boa intenção, é uma armadilha. Você tem que ler, você tem que usar os parâmetros, buscar o que não tem aqui no âmbito municipal, no âmbito estadual ou na Constituição. Você tem que realmente se assessorar bem, procurar uma assessoria boa e tem que entender que seu papel não é fingir que você está trabalhando. É entender que um único ato seu pode prejudicar todo mundo, inclusive você. Eu lembro que, com esse olhar que eu estou te falando, eu entrei com um projeto de lei, uma indicação, depois virou projeto de lei, porque o vereador não pode criar despesa, tá? Tem gente que acha que o vereador pode dizer, bota lá o salário de fulano dos meninos aqui que são motoristas. O salário do motorista para não sei quanto. Não pode, porque ele está criando despesa para o município. E aí, quando ele é do chamado oposição ou situação, são dois, né? O cara que é oposição, ele vai fazer para prejudicar. Em tese, não estou dizendo que é verdade. E o cara que é situação vai fazer para beneficiar. Eu nunca fui nem situação nem oposição, eu sempre fui posição. Eu sempre me posicionei em favor do que era para o meu município. Eu não quero saber se o prefeito não gostou, se o prefeito gostou. Se não fosse bom, no meu entendimento, porque eu não quero estar em paz com político nenhum. Eu quero estar em paz com a minha consciência. E às vezes até que o povo quer não é bom para a sua consciência. Então, eu fiz um projeto de lei chamado penosidade. O que é isso? Tem a insalubridade, que todo mundo sabe o que é um trabalho insalubre, como o dos garis, e tem um trabalho chamado perigoso, que é periculosidade, que é o trabalho do policial. Só que você já olhou como é uma cantina. Hoje não, que a gente teve algumas reformas, né? Graças a Deus, esse governo aí fez reformas desde 2017, 2018 para cá. Mas você já olhou o tamanho de uma cantina, de uma escola? É muito pequeno, com 2, 3 botijões, panelas do tamanho do mundo e a pessoa ali sofrendo. Então, eu fui num congresso, que eu bem gosto de congresso, eu fui num congresso em Minas Gerais, BH, para ser exato, e lá descobri que a gente poderia, através de um cara fenomenal da FESEMPRE, que é um sindicato maior, né? Que a gente podia colocar para eles um adicional de 10% em diante, com essa penosidade, um trabalho extremamente penoso. E que ninguém tem um olhar de saber. Pensa aí no calor que faz de Itati, Tororó, Bahia, você com 2, 3, 4 caldeirões daquele tamanho fervendo, Verãozão. verãozão, um calor. Então, essa coisa que a política me deu foi esse olhar de perceber. O meu olhar é diferente. Se eu chegar num local, talvez as pessoas estejam olhando outra coisa. Eu estou olhando a dificuldade. O que eu posso melhorar? Eu consigo sempre? Não. Seria pretensão minha. Mas pelo menos eu faço a minha parte de tentar. Criei o projeto de lei, hoje está no âmbito judicial, porque quando faz uma lei e não cumpre, a gente adentra, né? Chama impetros. Vou usar o termo do povo. A gente coloca na justiça e espera Deus agir, porque cabeça de juiz é complicado. André, vamos falar um pouco sobre Secretaria de Administração, né? Você à frente aí agora nesses anos, né? Desde 2024, não é isso? Não, 26 do ano 26? passado. Eu era presidente da Câmara de 2021 a 2022, 21, 22, depois vereadora.
Sim. Primeira secretária, se não me engano. E quando a Adalto ganhou agora, né, como prefeito, me fez esse convite de ser secretária de Administração, Obra e Infraestrutura. Mas foi em 24. Ganhamos em 24, Então, mas assumimos em assumiu 26. 26. No dia a dia dessa gestão, hoje frente à Secretaria, né, de Administração, quais ações vêm sendo feitas para valorizar e capacitar os servidores municipais? Ó, a primeira coisa que nós fizemos foi garantir ao servidor que lhe é de direito. Quem tem direito à insalubridade, receber sua insalubridade, a periculosidade, receber sua periculosidade, né, porque na ADM tem esses dois setores, que é o setor de limpeza pública, melhorar e tentar trazer transportes ou carros, né, no caso do carro do gari, né, que é chamado carro do lixo. Um carro que tenha minimamente a segurança, né, um carro com todos os Equipamentos, é que eu não queria usar o nome equipamento, mas vamos usar os equipamentos. EPIs, né? Não Equipamento de seria segurança. EPIs, todos os protocolos de segurança funcionando, fardar e colocar os EPIs no servidor para que ele sofra minimamente qualquer tipo Contaminação. de contaminação, até de acidente. A gente tem feito, mas é difícil, viu, Neto? Eu confesso que é difícil, porque o cara está acostumado a trabalhar de chinelo e não de bota. Está acostumado É complicado, você coloca, aí a gente vem fazendo reuniões, a gente vem fazendo a nossa parte, né, de melhorar. Fazer cursos e colocar, por exemplo, na roçadeira. Eu falei que eu não queria ninguém nas roçadeiras sem a perneira. Tem um episódio aqui em Tati de um rapaz usando a roçadeira que perdeu o pé, né? Eu até sei muito bem disso. Ele era um homem que trabalhava, se sustentava, e ele passou um período bem difícil da vida dele, tentando obter, porque não é fácil, você não pensa que fulano encostou, o povo usa esse termo, né? Obter o benefício pelo INSS, ainda que você tenha necessidade, ainda que você tenha direito, não é fácil. O país ainda não é esse mar de rosa que o povo acha que é. Então, tem direitos que você tem, mas que não consegue. E aí eu fico preocupada e tento incutir na mente deles que eu não estou fazendo isso porque eu quero. Eu estou fazendo porque eu preciso protegê-lo. Entendeu? Colocar para fazer, a gente colocou já para fazer o curso, para saber manusear direitinho. Eu fiz, enquanto vereadora, uma lei que eu falei para vocês, uma lei que foi em 2017 essa lei. Essa lei dizia o seguinte, que todo servidor que trabalha no âmbito do município, né, no caso aí é concursado, que adoecer ou tiver qualquer tipo de acidente, o município tem que arcar com todo e qualquer tratamento. Por quê? Aí eu vou puxar a sardinha para o servidor público. Quando você entra no serviço público, alguém lhe aceita todo esbagaçado? Não. Você tem que ir no médico e trazer um atestado de, de boa situação física e saúde mental. E porque quando você adoece, todo mundo quer se livrar de você e ninguém quer tratar. Se você não chegou lá desse jeito, você adoeceu no trabalho, entendeu? Então eu fiz isso aí em um projeto de lei. 2017, esse projeto de lei que eu fiz voltado para isso. Houve muita confusão, muita gente debatendo e tudo, mas entenda que professora, Andréa Figueiredo, professora, entendo que hoje o professor precisa receber periculosidade e insalubridade. E eu venho falando isso desde o meu primeiro mandato, em 2008. Porque você já foi numa sala de aula? Peça para ir numa sala de aula ou numa escola. Eu não sei como é que está acontecendo aqui em Tati, mas a gente percebe em Tororó e outros locais. Tá difícil, meu amigo. Não são só as crianças neuroatípicas. Eu estou falando de adolescentes e adultos. Você que está numa sala de aula, você está sujeito a tudo e a todos. Pessoas que, porventura, estejam alcoolizadas, né?
ele porventura, ele esteja com algum nível de tóxico no corpo, né? Usuário de algum tipo de droga, Uhum. e você está ali, de corpo aberto. Ah, mas o policial, quando ele vai enfrentar alguém, ele está armado, ele está de colete e ele está treinado para se defender. O professor está ali tentando falar: meu filho, eu quero que você entenda, meu amor, não é assim? Às vezes a gente até chama de tia, mas a gente está de corpo aberto para lidar com toda a situação. E quanto à doença, quando você está na escola, o menino vem de qualquer jeito. Eu vou lhe dizer uma situação que aconteceu na minha sala. Não de aula, mas na minha sala, no meu gabinete. Sim. Uma senhora me procurou e ela estava com tuberculose. Quando eu descobri, o que eu fiz? Abri a janela, falei para ela que se ela poderia colocar máscara. A gente sabe que a máscara, com esses estudos, existe, Uhum. né, um monte de controvérsias, funciona, não funciona. Coloquei a minha também, perguntei a ela o que ela queria, abri as janelas, deixei o ar arejado, entendi o que ela queria, encaminhei para o local certo, mas ela foi para lá desse jeito. Desse jeito também o professor recebe. Também me preocupei, além de dar todo né, junto com o governo, de dar todo esse treinamento para as pessoas, me preocupei com o nível de servidores que às vezes tinha algum tipo de problema. E aí eu não vou virar para a pessoa e dizer: olha, você vem bêbado, você faz isso, você faz aquilo. Eu fui tentar compreender por quê. O que, que eu podia fazer para melhorar a vida dele? O que, que a gente pode melhorar? O que está acontecendo? E fomos tratar essas pessoas. O olhar dentro da Secretaria de Administração e da Infraestrutura, né, que eu trabalho com pedreiro, e aí eu vou dar um abraço para os meninos com serralheiro, carpinteiro, ajudante de pedreiro, esse pessoal todo. A gente foi dar um olhar para o gari, um olhar humanizado. Porque todo mundo tem problema, meu amigo. E às vezes você nem quer nada. Às vezes o cara chega lá, ele não quer nada, ele só quer ser ouvido. Ele só quer que você escute o que ele tem para falar. Você às vezes nem tem a solução. Muitas vezes eu não tenho uma solução, mas eu vou escutar. Ele quer que eu vou na rua dele, eu vou. Ele quer que eu veja o problema, eu vou também. Se eu me predispus a ser a secretária, ou estar secretária, né? Sim. Eu tenho que fazer o mínimo, e o mínimo é ouvir. O mínimo é você se dedicar e tentar melhorar a vida da pessoa. Então, como sindicalista, sempre, né, em consonância com o sindicato, porque o sindicato sabe quais são os anseios, a gente tem tentado fazer uma secretaria de administração humanizada, onde você escuta as pessoas e tenta resolver a vida delas. Você resolve tudo? Não. Mas você tenta. Você vai lá na rua. Ah, eu queria que a senhora fosse lá ver como é que está a minha rua. Eu já sei, porque eu passo pelas ruas. Eu tenho um hábito de rodar à noite na cidade. Para ver as lâmpadas, para ver esgoto, para ver rua esburacada, para ver rua que consertou e tem 3, 4 dias que consertou, uma semana, está quebrada do mesmo jeito. Descobrir o porquê. Ah, porque tem uma infiltração não sei aonde. Trazer a engenharia para melhorar. Então a gente tem tentado, porque eu sou servidora pública dentro. Eu falo direto, não coloque um motorista para tirar leite, nem coloca o vaqueiro para dirigir. Se você quer melhorar a produção de leite, escute o vaqueiro, é ele que sabe. Se você quer melhorar o transporte, escuta o motorista, é ele que está no dia a dia. Então eu tenho que ouvir quem sabe, e quem sabe do problema é quem mora na rua. Uhum. Não sou eu que moro no centro, nem você que está aqui em Itati que vai saber os problemas de Tororó. E nem eu vou saber daqui se eu não ouvir o povo. Exatamente. Isso é arrogância. E a arrogância precede a queda. Porque Uhum. todo arrogante ele cai. Porque ele não ouve ninguém. Então é isso que a gente tem feito lá na secretaria. Tentar ouvir as pessoas. Às vezes eu recebo as pessoas até de outra secretaria. Eles vão lá. Aí eu falo, eu não sou sua secretária. Mas eu falo, não, a gente vai conversar. Eu vou ligar para a secretária, a gente vai resolver. É ouvir o povo. É o mínimo que você pode fazer. E o máximo é resolver os problemas. E nesse tempo, como secretária de Administração e Infraestrutura, está sendo fácil ou difícil, ou não é tão fácil como você imaginava? Ou você nunca imaginou ser tão fácil? Eu nunca imaginei. Eu sempre
soube que problemas sempre tem. E quem está de fora tem uma visão. Eu sempre digo que uma confusão tem três verdades. A de uma parte, a da outra e de quem está de fora. Entendeu? Eu percebi que os problemas são muito maiores do que você imagina. São muito maiores. Porque imagina, Neto, uma rua que não tem lâmpada, porque alguém quebrou a lâmpada porque resolveu que vai quebrar a lâmpada, né? Um maluco. Ou uma rua que a lâmpada simplesmente queimou porque o relé não funcionou, porque a chuva fez algum problema. Um esgoto que era para funcionar, mas aquele esgoto, isso eu tenho visto, viu? 2026, eu falei para Adalto que nós resolvemos mais problemas herdados e que prejudicou o morador do que fazer de fato. Uhum. Tanto é que perguntaram o que inaugurou-se no dia 22 de agosto de 2025. Aí eu disse: inauguramos a decência na administração pública, ou reinauguramos, porque sem decência não se faz nada. E aí eu percebi que a coisa é difícil. É difícil porque tem coisa, por exemplo, o loteamento. O loteamento é todo plano lá no Uhum. Tororó. E o rio Gameleira, ele é mais baixo, mais alto do que o loteamento. Então, consequentemente, tem-se problemas, porque para onde vai os esgotos, ainda que tratado? Para o rio. E como é que tu vai jogar uma coisa em algo que está mais alto? E quando sobe, vai para onde? Para as casas. Inunda facilmente. E como é que faz esse esgotamento? Porque não foi projetado as ruas e às vezes o esgoto tem que passar, né? A forma mais fácil e tem pedregulho, uma pedreira, não dá Uhum. para explodir, porque vai danificar, porque já tem casas ao redor. Como é que vai fazer esse percurso sem entupir, sem voltar para casa das pessoas? Tem gente que chega desesperada porque está sem poder dar descarga, porque está sem poder ficar dentro de casa com os filhos, uma criança recém-nascida. É uma situação, meu irmão, que você tem que estar o tempo todo atento. Você sabia que durante o período de chuva do ano passado eu não dormi? Eu ia te perguntar agora, tu consegue dormir? Não consigo dormir, né? Eu acabei de te dizer que eu fiz uma Uhum. cirurgia na boca, minha voz está um pouco assim, é isso. E eu estou usando um aparelho para evitar que o desgaste do dente e que se quebrem. Uhum. E o médico disse que é devido o estresse, o nervoso. Porque você, quando chove, eu fico doida. Eu não durmo, porque eu sei que aquele povo está lá. E aí a pessoa vai perder o quê? Tudo, porque a pessoa não tem nada. Ele tem uma casa com os móveis que ele mal conseguiu comprar, que está pagando, e que ele vai perder, porque quando chove inunda tudo e entra na casa dele, e eu não vou poder resolver o problema dele, ainda que eu queira. Sim. Eu não vou poder, porque financeiramente eu não tenho, eu, Andréa Figueiredo, como pessoa física, e como secretário, o município não tem condição de ressarcir. Então você tem que minimizar os danos causados, ainda que seja pela chuva, por governos passados, não importa. A sua obrigação é minimizar a dor do outro e melhorar a vida dele, fazer o que for possível. Eu e o pessoal da engenharia, eu tenho uma engenheira, um abraço aí para Poliana. Poliana pegou o mesmo hábito que eu, de ficar rodando para a gente descobrir as coisas, porque à noite é menos provável que você encontre muitas pessoas que Uhum. vão, entendeu? Mas é isso, é difícil. É um desafio diário. E quando choveu, durante o ano passado, foi um ano de chuva, eu fiquei desesperada. E a gente não tem drenagem, né? Drenagem de água de chuva. Já a água do esgoto é uma coisa, a água de chuva é outra. E a água de esgoto entrando, água de chuva entrando na água do esgoto, aí vira isso aí. Estoura tudo, nem drena uma, nem drena na outra, e a gente tem esse problema, bonito. Ser mais alto. Então, lá. É interessante a gente esclarecer as coisas, porque talvez pessoas que não têm conhecimento vão culpar o prefeito, poderes. Ah, meu Deus, porque ele mandou tanta chuva e alagou e entrou água na minha casa. Não é o prefeito, não é Deus. Bom, Pô, é bom. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. E mediante tudo a isso, André, como você avalia o governo do Estado? muitos desafios. Estamos fazendo um trabalho que
ainda não é de excelência, mas é um trabalho sério que está sendo voltado para melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, agora mesmo nós, graças à avaliação feita na missão cidadã, nós damos mais 100 Tororó e 20 aqui em Jati. Por que está terraplanando ali? Por causa de nível. A gente. Ah, não, já pode construir. Não pode. A gente tem que colocar um mínimo de segurança para que as casas venham e mal entrou e acontece um desastre, né, dos de igual. Então, eu avalio o governo que tem procurado sanar as coisas, tem problemas, tem problemas. A gente pegou um ano praticamente de 2026 de chuva. E vamos agradecer a Deus, porque o mundo está lá no morto e a gente sabe que são filhos difíceis. E aí a gente tem que se espelhar, deixando a Arnaldo falando, a gente tem que se espelhar em José, da Bíblia. 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda. 7 anos de abundância, né? 7 anos de seca. Por exemplo, a gente já tem que se precaver. Você que está me ouvindo, que está recebendo água de casa. Você do SAI, você recebe muito uma caixa d'água, precisa de uma caixa d'água. É preciso fazer um cadastramento, instruir quais são as pessoas que não estão comissão e colocar, porque vai faltar água. O planejamento é isso. A previsão é essa. Eu não sei se isso é bíblico ou se é um jargão, mas diz assim, é a Bíblia, aí Jesus diz que quando o homem quisesse saber mais do que eu, ele mudaria o tempo. E o tempo está mudado, nem a previsão do tempo funciona mais. Então, esse governo é um governo cheio de desafios, mas que a gente tem que resolver. Eu falo direto, você não é obrigado a prometer, mas você é obrigado a cumprir o que você promete. Nós prometemos decência, nós prometemos melhorar em Tororó, e temos todos os dias desafios. Desafio de uma estrada boa da zona rural, onde as pessoas possam passar, porque eu falo direto, o povo de zona rural não quer nada, ele só quer estrada, né? O desafio de melhorar o loteamento, o desafio de Rio do Meio, que é o bairro Laticínio, que é um bairro que começa algo que desemboca lá embaixo. Nós estamos calçando, colocando a drenagem, já de chuva e a drenagem do esgoto, né, realmente. Lembrando de quem está lá embaixo vai sofrer muito, porque quando vier aquele pico de água, vocês já repararam? Quando que está se chovendo, não é que a chuva aumentou, é o fluxo de chuva e o fluxo de espaço não tem, entendeu? Eu não quero cometer uma inverdade ou uma imperícia, mas, salvo engano, naquela chuva que deu aqui em Itatinga, deu no meio, deu Tororó, que Tororó inundou o centro, choveu um pouco, acho que 24 horas. Eu não sei se eu estou falando algo absurdo, mas mais de 300 milímetros em 24 horas, isso é muito. Tá. É muita água, entendeu? Ouvi dizer que chegou a 500 milímetros, eu não sei direito, mas a gente pode procurar saber se você dá uma informação melhor. Então, hoje, o governo da cidade tem muitos desafios. Desafios de infraestrutura, desafio de administração, desafio de social, de desenvolvimento social, desafio na saúde. As pessoas não estão ficando mais saudáveis. Você que está em casa de Covid, você tem um monte de problema que você não tinha. Problema de saúde da pessoa idosa e hoje você tem. Então, hoje eu me coloco é, nesse lugar de secretária, dizendo que eu estou para te ouvir. Se você tem uma ideia melhor, como essa de gosto do seu pé, eu estou aqui para te ouvir. Eu prometi para mim mesmo que vou ouvir uma vez por semana nos distritos. E em Tororó já comecei a rodar, andando nas casas e ouvir as pessoas. Porque às vezes a pessoa não quer falar para todo mundo, né? Quer falar para você. E eu preciso ouvir o morador de Tororó. Eu preciso ouvir o morador de Rio do Meio. Assim como a professora André, eu escutava os alunos e percebia que ela poderia ser melhor, que ela poderia mudar o método dela, porque professor é método. E a administração é método. Se seu método está errado, reveja seu método. Faça o método melhor. E faça o Vitoroló e Rio do Meio um lugar melhor para se viver. Para acreditar, se pegar. Isso aí. O doutor Rodrigo veio aqui, né, a gente entrevistou ele e ele falava que nós somos um povo carente, Sim. carente de atenção, carente de cuidado. E pedi a ele, no final da entrevista, pedi a ele para que viesse aqui, né? Viesse aqui passar o final de semana com a gente, um dia com a gente,
saber um pouco de nós, das nossas necessidades, né, dos nossos anseios. Ainda bem que ele venha bater bala com a gente, tem um bala dos coroas. Tem um bala dos coroas aí, né? Venha bater com a gente, sentar numa calçada, jogar um dominó, sem pretensão nenhuma. Só para estar aqui conosco, porque a gente vê histórias, né, de vereadores de Itororó que se elegem, beleza, ficam lá. Não sai da casinha e não vem aqui saber da nossa necessidade. Aí de 4 em 4 anos não vem bater na nossa porta. Muita gente queixa disso, entendeu? Você falando disso aí, já está nisso, eu acho que tudo devia mesmo. Deve estar com a gente. Venho sim, porque, veja bem, eu já sei algumas coisas de Itati, morei aqui, tive a honra de morar em Itati, é um lugar que eu gosto, escolhi para a gente ter um sítio aí, e a pretensão é vir, quando tiver mais velhinho aqui, morar aí no sítio, né, Lúcia? Né, Fá? E vindo aqui e ouvindo o povo, foi que a gente teve aquela sacada de trazer o ônibus da Azaleia para levar até aqui. Como seria isso? Isso é da sua secretaria? Não sou secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas, como eu já trabalhava, e você sabe que eu trabalho nessa coisa da Azaleia, minha pegada nisso foi forte, eu recebi esse povo na pandemia. Todo mundo ia perder o emprego. Todo mundo ia perder o emprego, porque a Azaleia se recusou a pagar. E eu fui para lá. Tem vídeo disso, André? Não, não tem vídeo. Eu fui para lá para ouvir e esquecer. Quando eu fui para lá, eu vi gente chorando, homens e mulheres chorando. Eu tenho aluguel, eu tenho filho, eu tenho filha. E aí eu percebi que eu poderia fazer a diferença. Convenci a Adalto na época, junto com o Sinésia, um abraço para a Sinésia. Sinésia, pessoa maravilhosa. Grande Sinésia, grande PC. Sinésia é uma pessoa que ela, todo mundo tem uma missão. Acho que a missão do Sinésia é essa aí. E aí a gente conversando, eu e Sinésia, e a gente falou, vamos levar para Itati, já que não dava levar uma fábrica daqui, porque não se muda. Eu tentei, enquanto vereador, enquanto presidente de Câmara de Orientais, trazer fábrica, ouvir de todo mundo, e eu posso dizer a vocês, enquanto não tiver asfalto em Itati, não terá fábrica. Pode vir uma fábrica, né? Eu digo que não. Todos que a gente conversou disse que não viria. A gente garantiu que fariam as estradas, que haveria as estradas boas. Aí, em nenhum dos estados, eu não vou falar o nome das pessoas, porque não, né, eu não tenho essa autorização. Nos bolos de fábrica, todo mundo garante que faz a estrada agora. Mas quando a fábrica inicia, a gente não consegue escoar, porque a estrada não tem muito tecido. Então, a gente precisa. Eu fui pedir essa ajuda na época, fui pedir ao governo do Estado, ao governador do Estado, fui junto uma comissão de vereadores, entendeu? Nós fomos pedir. Nós fomos pedir porque eu sei, eu ando em Itati, eu venho em Itati, eu tenho amigos, família em Itati, moradores de Itati. E se é difícil para Itororó, né? Se é difícil para Rio do Meio, tu imagina Itati que está fora de um trajeto. Então você precisa melhorar. Trouxe um projeto de 2021, não, 2019. 2019 tive aqui uma sala do empreendedor tentando fazer uma associação para criar uma câmara fria. Já tinha abençoado. Aqui é o Vale das Frutas, você tem sítio, Luiz. E se você, na época do cajado, vende o cajado do jeito que dá certo, que o cara quer vender o atravessador para entrar, você pode guardar. Qual é a sua taxa aqui? Ah, eu tenho 20 taxas, bota aqui na câmara fria. Quando aumentar o preço, você muda. Mas já dizia uma frase que é difícil libertar as pessoas das correntes que elas veneram. Na época, eu achava que eu queria tirar a renda já de fulano, de beltrano, de ciclano. Eu queria isso. Eu queria melhorar a sua condição de poder negociar o seu produto, dar o seu preço justo. Vai catar para tu ver se é bom. Eu já catei. Você acorda toda engembrada, não consegue andar, vou ter que treinar. Embaixo de chuva. E não aguenta você ficar naquela posição. Coluna, velho, joelho, entendeu? Tem uma posição lá, alguns têm manha, tanto manha nenhum. E a Covid me deixou toda. Não tiver as manhas, não entra Não não. aguenta, não. Pois é, né? E aí a gente trouxe para aqui tentei fazer essa associação, e talvez a gente consiga, talvez com vocês aqui, meninos jovens, novos, a gente consiga mobilizar e fazer essa associação. Não é muita coisa não, é uma câmara fria e uma associação. E a gente consegue botar o preço justo nas coisas.
E não você passar o dia todo debaixo de sol de chuva, riscando de ser de cobra, viu? Catando cajá e o cara dizendo, não, a caixa vai valer tanto. A Azaleia está aqui atendendo as pessoas, mas pode melhorar muito mais. Vamos fazer acontecer. E como é que a gente faz? Juntos, ouvindo, mudando as histórias. Eu quero mudar a história da minha cidade, porque eu quero ficar na história dela. E só fica na história quem muda a história. Quem passa pela história, não fica. Passou. Tem que fazer história. Tem que fazer história. E só faz história melhorando as coisas. E se cada município, né, tivesse uma pessoa que lutasse pelo povo, uma Andréa luta, né, uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que chega junto, que sente mesmo a necessidade, que é humana, ela falou, pera, que sou de exato, mas não tá achando não, não entendo. De formação, não. Mas tem que ter um pouco de humanas também. Né? Então, deve se admirar mesmo. Porque geralmente a gente vê o histórico de políticos, e quando a gente fala em políticos, nós temos o preconceito de achar que todo político é ladrão. Né? A gente já está enraizado em nós, porque tantas promessas, tantas falácias, nada de execução, e aí somos um povo carente que queremos ver a obra acontecer. E, Tati, o povo anseia por mudança, por coisas novas e boas acontecer. Porque aqui não dá distante, né? Eu trabalhei aqui, eu orei, Tati. E na minha época era bem pior. Eu não tinha padaria, não tinha açougue, nem tinha esse desenvolvimento que tem hoje. Se eu não me engano, acho que tinha só Zé Banha na época, finado Lemânio Saudoso. Eu não posso perguntar a Júnior, porque Júnior só Aos tem novinhos, né? 22 anos, é que mas ele ouviu dizer, né, Júnior? Justamente. Era difícil, né? Para vir aqui uma coisa. Então, ainda a gente precisa mudar. Essa estrada precisa passar por aqui, para Itajaí, para ter fluxo assim. Onde tem estrada, as pessoas passam, deixam dinheiro, deixam renda. Itati é um lugar maravilhoso. Se você não está em Tororó, está de fora, vem conhecer Itati. É diferente. É um lugar diferente, além de ser um lugar de uma paisagem linda e maravilhosa. É o povo que eu falo que aqui em todo lugar tem um artista. É verdade, tem um cantor, tem um poeta, tem um escritor. Venha conhecer Itati, que é diferenciado. É diferente. Vem lascar uma jaca com nós. Dura, eu vou já acabou dando. Andréa, é de costume também a gente perguntar para cada convidado que ele gostaria de ver aqui no seu nome. Se dá essa cadeira aí, sim. E depois te faço essa pergunta. Quem você gostaria de ver aqui sendo entrevistado pelo Hans? Eu gostaria que você chamasse, né, um cara que sabe muito da história de Tororó. Você está falando do âmbito da política, sim? Geral, geral. Geral? Eu vou falar do âmbito da política. Chama Virgínio. O Virgínio conhece muita história de Tororó. Foi sindicato, trabalhou, foi candidato a prefeito. Ele tem uma história, né? Tem também, eu gostaria que você chamasse, um servidor muito antigo do nosso município, aqui mesmo de Itati, ou de Tororó, pensando na época da política, para ele falar da vivência dele. Tem todas umas histórias bem. E cada pessoa, em cada momento, é muito importante. Não que você deixe de ser importante, mas tem importância muito grande. Você mesmo não sabia. E vai fazer parte da minha história. Da minha história. Ele fazia parte da minha história. Ele cantou a minha primeira música. Eu tenho que falar dele. Não vai ficar bem, não. Ele cantou, tocou a minha primeira música. E se eu fui vereador em 2028, eu passou em 2009, Ney me ajudou a chegar lá. O dia? O dia todo. Não, ele fez só isso, não, meu filho. Produziu tudo. Ele trabalhou comigo com uma motinha. Ele sabe da história. A Rua de Faria e a sua motinha. Tem história. Eu lhe agradeço no ar aqui pessoalmente. Muito obrigado.
fazer parte desse último mandato, inclusive Henrique. Então, em todo momento, você tem alguém que ajuda você a construir a sua história. E você tem que ser grato sempre. Com certeza. Porque a vida é isso aqui, ó. Se trabalha e ela vai Uma roda gigante. na roda gigante. Não pense que você está lá em cima com uma das estrelas. E nós precisamos de todo mundo. Todo A gente mundo. não vive só. A gente precisa um do outro. Então, veja a Virgínia aí, ou veja um servidor. Não digo você que pegou esse vídeo supetão. Sim. Mas é isso, valeu. André, nós já estamos chegando no final da nossa entrevista. Mais uma vez eu quero te agradecer. Mas é de praxe a gente fazer uma dinâmica com os nossos convidados. Uma dinâmica chamada bate-bola. É uma dinâmica de perguntas e respostas rápidas. Ok. Vou fazer uma bate-bola contigo aqui. Prefeitura ou vida pessoal? Vida pessoal. Café ou chá? Trabalho em equipe ou liderança? Trabalho aqui. Planejamento ou improviso? Reunião presencial ou online? Presencial, mas se for online, a Vai pandemia nos depender, né? ensinou, né? Dia ou noite? Noite. Cidade grande ou cidade pequena? Cidade pequena. Cidade pequena. Qualidade ou rapidez? Qualidade. Uma palavra que defina a sua gestão. Perseverança. Uma pessoa que te inspira. Minha mãe. Um sonho para o município de Itororó. Saneamento básico. Deixar de ser um problema. Deixar de ser experiência e virar realidade. Um conselho para quem deseja ingressar na vida pública. Coragem. É preciso coragem. Uma mensagem para a população. Tudo na vida pode passar. Tempo, as palavras. Mas existe um que não passa, que é Deus. Tenha a tua esperança em Deus. Mude, acredite, mas tenha sempre a tua esperança em Deus. Só Ele não falha, só Ele não te abandona. Só nele tu pode confiar para não se decepcionar. O homem vai te decepcionar. Mas não desista não. Em uma palavra, o que move Andréa Figueiredo todos os dias? A paixão. Paixão pelo povo. Paixão por uma vida melhor. E a esperança de saber que todos nós somos agentes transformadores e podemos mudar o mundo. Se quiser. Se acreditar. Se persistir. Persistência é a palavra. Palavras inspiradoras, né? Esse foi o nosso bate-papo, a nossa entrevista com professora, bióloga, o que mais? Me ajuda aí, que esse currículo é grande. Pedagoga, né? Sindicalista, que está como secretária de Administração e Infraestrutura e vereadora com quatro mandatos. Então, tem propriedade. Eu queria te agradecer também por ter estado conosco do lado de lá, e nós do lado de cá, falando sobre os anseios do nosso município. Desde já queria mandar um abraço especial também para todos os munícipes, né, nossos amigos, os nossos conterrâneos de Itororó. Queria agradecer mais uma vez a Andréa, queria agradecer aos nossos patrocinadores e muito obrigado. Eu que agradeço, Léo. Só podia ser em Ipatinga, uma cidade que está fora da curva, né? O seu povo está fora da curva, está fora de tudo. Um podcast nesse nível, vocês precisam, você está aí, precisa vir aqui. Ver o nível de tecnologia, o nível desses meninos que estão aqui e a vontade de mudar. Isso foi só o sonho um tempo atrás, hoje é realidade. Então eu agradeço a vocês pela oportunidade de fazer parte dessa história.
quando estiver lá, nos altos, lembrar de mim. Claro, com certeza. Lembraremos de todos que passaram aqui. Gente, não é fácil. A gente luta. Nós temos nossos trabalhos, nós temos nossa vida pessoal. E chegou em nossa vida a oportunidade de comunicar, de levar informação também para as pessoas através do Camaleão Cast. Hoje nós somos uma família, né? Somos 3 amigos que juntaram essas ideias, né? Essa ideia de comunicar, e aqui estamos. Paulozinho atrás das câmeras, Ney atrás dos equipamentos de áudio, e eu aqui, esse jovem de 20 e poucos anos, Como dizia Fábio. como dizia Fábio Júnior, né? Falando e comunicando com vocês. Então, eu agradeço imensamente a cada um de vocês que nos acompanham. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, seguir as nossas redes sociais no Instagram, Camaleão Cast 9. E é isso. Muito obrigado por estar conosco aqui. Porque sem você, nada disso estaria acontecendo. Somos Camaleão, está no nosso coração. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.